Vamos então à terceira parte do quinto capítulo. Nós vimos na segunda parte o Aulus explicando sobre a comunicação mental entre o Clementino e o Raul Silva e como o Raul filtrava, né, conforme o seu conhecimento, aquilo que o Clementino passava. E aí nós vemos que as diferenças entre o que o Clementino falava e o que o Raul falava eram pequenas, ou seja, eles tinham muita sintonia. E aí o Aulus descreve essa comunicação como se fosse uma lâmpada recebendo energia da usina, e conforme a capacidade, os filamentos, a capacidade de cada lâmpada, essa energia, né, essa luz se refletia para aqueles que estavam ali em volta. Então nós vamos ver aqui o Hilário perguntando para o Aulus, que ele está ali explicando como é que se processa o pensamento. Então o Hilário pergunta: temos então aqui a técnica do próprio pensamento? Perguntou o Hilário. Não tanto, adiantou o interlocutor. O pensamento que nos é exclusivo flui incessantemente de nosso campo cerebral, tanto quanto as ondas magnéticas e caloríficas que nos são particulares, e usamo-lo normalmente acionando os recursos de que dispomos. Não será, porém, tão fácil estabelecer a diferença entre a criação mental que nos pertence daquela que se nos incorpora à cabeça, ponderou meu colega intrigado. Sua afirmativa carece de base, exclamou o assistente. Qualquer pessoa que saiba manejar a própria atenção observará a mudança, de vez que o nosso pensamento vibra em certo grau de frequência, a concretizar-se em nossa maneira especial de expressão, no círculo dos nossos hábitos e dos pontos de vistas dos modos e dos estilos que nos são particulares. O que ele está colocando aqui? Qualquer pessoa, se ela se conhece, se ela sabe como ela se sente, se ela se conhece intimamente, ou seja, se ela já está fazendo a sua reforma íntima, ela consegue diferenciar o que é o pensamento dela e aquilo que está sendo influenciado de fora. Todos nós somos influenciados o tempo todo. Então, quando vem alguma coisa que não é nosso, quando nós já começamos a nossa reforma íntima, a gente se conhece um pouco, a gente sabe, não, esse pensamento não é meu. Vamos entrar em oração. Por isso que Jesus colocou o orar e vigiar. Nós temos que estar sempre orando e vigiando o nosso pensamento, para não permitir sermos influenciados pelos nossos irmãozinhos que estão à nossa volta, tanto encarnados como desencarnados. Mas nós somos muito influenciados pelos nossos irmãos desencarnados, como diz os espíritos no livro, a resposta ao Allan Kardec no livro dos espíritos, quando ele pergunta sobre isso, o espírito que está ali orientando coloca: vocês são muito mais influenciados do que vocês pensam. Então, nós precisamos nos conhecer para sabermos quando um pensamento ou um sentimento não é nosso, está sendo influenciado, para a gente cessar o mais rápido possível e entrarmos na nossa vigilância, no nosso orar e vigiar da nossa reforma íntima. Então ele continua aqui. Em assuntos dessa ordem é imprescindível muito cuidado no julgar, porque enquanto afinamos o critério pela craveira terrena, possuímos uma vida mental quase sempre parasitária, de vez que ocultamos a onda de pensamento que nos é própria, para refletir e agir com os preconceitos consagrados ou com a pragmática dos costumes pré-estabelecidos, que são cristalizações mentais no tempo, ou com as modas do dia e as opiniões dos afeiçoados, que constituem fácil acomodação com o menor esforço. Basta, no entanto, nos afeiçoemos aos exercícios da meditação, ao estudo edificante e ao hábito de discernir, para compreendermos onde se nos situa a faixa de pensamento e identificando com nitidez as correntes espirituais que passamos a assimilar.
Então, o que ele coloca aqui é que nós tentamos o tempo todo esconder do convívio social aquilo que nós realmente somos e que nós pensamos. Nós tentamos passar para o outro uma imagem que não é nossa, aquela imagem do Facebook, do Instagram, das redes sociais. E hoje em dia, com as redes sociais, como elas nos ligam e elas trazem para nós conforme as nossas escolhas e o nosso pensamento, a gente fica cada vez mais na caixa, fica cada vez mais com aqueles que pensam iguais a nós, à nossa volta. E aí fica mais fácil, até mais simples, porque as pessoas, na ignorância, não se conhecendo e não sabendo como funcionam essas redes, esses algoritmos que buscam aquilo que nos é comum dentro das redes sociais, então dá a impressão que todo mundo pensa igual a nós e não é verdade, e nós temos que lembrar que nós aprendemos com as diferenças. Então fica cada vez mais difícil para as pessoas entenderem, assimilarem e aprenderem com o que é diferente. Por isso que a intolerância está solta aí no nosso caminho, à nossa volta. Então, o que ele coloca aqui é exatamente isso. A gente precisa ver o que realmente nós sentimos e pensamos e o que é o verniz da sociedade, aquilo que nós fingimos que somos, fingimos que acreditamos, fingimos que pensamos. Ele continua aqui. O Hilário fala: agora percebo como podem surgir fenômenos mediúnicos em comezinhas situações da vida, tanto nos efeitos notáveis da genialidade, como nos dramas cotidianos. Ou seja, as pessoas estarem sendo influenciados por irmãozinhos menos esclarecidos e nem perceberem. Sim, acentuou o orientador, agora preocupado com o tempo que a nossa palestração consumia. A mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar, e cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Por isso mesmo, o Divino Mestre recomendou-nos oração e vigilância, para não cairmos nas sugestões do mal, porque a tentação é o fio de forças vivas a irradiar-se de nós, captando os elementos que lhes são semelhantes e tecendo assim, ao redor de nossa alma, espessa rede de impulsos, por vezes irresistíveis. Então, nós, de novo, estamos falando aqui de sintonia. Então, como afins atraem afins, nós temos no nosso condomínio, na nossa volta, os espíritos que pensam igual a nós, que sentem igual a nós, que têm as mesmas necessidades. Então, se nós somos viciados em açúcar, nós vamos estar com espíritos desencarnados à nossa volta querendo comer doce. Aqueles que são viciados em álcool e assim por diante. É sempre a sintonia fina. Né? Então nós precisamos nos conhecer, nós precisamos manter, como Jesus colocou, a oração, manter o orar e vigiar às 24 horas do dia, porque quando nós estamos dormindo, nós precisamos continuar com o nosso orar e vigiar. E isso só acontece depois que nós estamos realizando a nossa reforma íntima já há algum tempo, quando nós fazemos o nosso orar e vigiar. Como respiramos, faz parte do dia manter sempre a vigilância na mente. A hora que vem alguma coisa que está fora de sintonia, começamos uma oração, às vezes se precisar até uma oração em voz alta, uma leitura em voz alta para afastar aquele pensamento que não é nosso, que está sendo influenciado por algum irmãozinho à nossa volta. Então, quando a gente se conhece mais, que o orar e vigiar e que a nossa reforma íntima está caminhando há mais tempo, nós continuamos a reforma íntima durante o sono.
Nós durante o sonho, às vezes, a gente percebe isto aqui não é o que eu quero sentir, o que eu quero pensar, a gente entra em oração e às vezes acorda no meio da noite, no meio de uma oração, fazendo uma oração, porque nós sabemos que ali nós estamos rompendo com a nossa reforma íntima, então a gente se protege com a oração e às vezes volta para o corpo, acorda, continua a oração e volta a dormir. Isso só acontece depois que a gente já está há bastante tempo na nossa reforma íntima, no nosso orar e vigiar. Agora, para que tudo aconteça, existe o mais difícil. O mais difícil é o primeiro passo, é o começar, é o se manter na reforma íntima, é vigiar o nosso pensamento, vigiar os nossos sentimentos, vigiar as nossas palavras, contar até 10 antes de falar alguma coisa que não seja boa. Quando vem um pensamento que não é bom, entrar em oração na mesma hora. Não permitir que o nosso ouvido seja usado por outras pessoas para colocarem maledicências, colocarem coisas que não são devidas. Não aceite, não se submeta ao ouvir uma fofoca, impõe a sua vontade, não se submeta a assistir um programa degradante, não se submeta a assistir notícias desnecessárias que baixam a nossa vibração, que baixam a nossa capacidade de nos mantermos na nossa vigilância, mantermos na nossa oração e nos mantermos numa sintonia melhor, numa sintonia mais alta. O que o Aulo está colocando aqui, que somos todos médiuns e como está no livro dos Espíritos, somos muito mais influenciados pelo plano espiritual do que nós imaginamos. Então, quando Jesus coloca o orai e vigiai, nós temos que vigiar não só a nós, mas principalmente vigiar a influência que vem do nosso entorno na nossa mente, querendo nos colocar medo. A primeira colocação, a primeira sintonia, a primeira forma dos nossos irmãozinhos menos esclarecidos têm de quererem nos dominar, de quererem nos manter sobre a guarda deles, é o medo. O medo é a arma deles. Por isso que nós temos que nos manter longe do medo. A hora que nós nos sentimos amedrontados por uma situação desnecessária, nós temos que entrar em vigilância, entrar em oração e saber, isso não é meu. Eu não tenho razão para estar com medo aqui e agora. Numa situação necessária, quando estamos correndo perigo de alguma forma, né? Quem está andando numa rua à noite se mantém a vigilância com um certo medo, principalmente se mora no Rio, se mora em São Paulo, ali ele vai sentir medo e esse medo é de proteção. Esse medo é necessário porque ele está numa situação de risco e nós trazemos o medo como proteção desde a nossa vida primitiva lá nas cavernas. E quando nós vivemos também a nossa forma animal, que é uma forma de proteção, é instintivo. Vem conosco o medo, a proteção através do medo. Quando o medo é desnecessário, não tem razão de ser, ele está sendo implantado pelos nossos irmãozinhos menos esclarecidos para tentarem nos dominar. Então, para isso, nós temos que manter a vigilância. Aqueles que conseguem fazer a meditação faz com que a gente se conheça melhor, que a gente conheça os nossos pensamentos e sentimentos e a gente se mantenha numa vibração melhor. Aqueles que não conseguem, se mantêm em oração de verdade, não é ladainha. Não é ficar que nem papagaio repetindo uma Ave Maria ou um Pai Nosso e com pensamento lá na casa da vizinha, o que o outro fez, o que o outro diz ou o que eu tenho, com quem eu vou brigar hoje no dia. É fazer a oração sentindo aquilo que está falando, se manter em oração, se manter em vigilância dos sentimentos e dos pensamentos. É difícil? É difícil. Ninguém disse que ia ser fácil, mas é prazeroso, é maravilhoso. O pouquinho que a gente consegue com a nossa reforma íntima já nos traz uma paz, nos traz uma tranquilidade e uma capacidade de aprendizado com tudo que está à nossa volta. Fantástica. Vamos continuar no próximo capítulo aprendendo com o Aulus e com essa sessão.